você. Toda vez que um paciente meu novo chega no meu consultório e senta no divã, eu faço essa pergunta para ele. E a resposta a essa pergunta faz com que ele entre em análise, como a gente chama, né, no meio psicanalítico. E você? Você já fez essa pergunta a você em algum momento da sua vida? Quem é você? E essa resposta você obteve olhando para dentro de si ou olhando à sua volta, através do outro? Particularmente, eu ando me questionando muito com relação a essa minha nova identidade, né? Eu sou mãe, né? Recém-mãe, há 7 meses, e tinha uma autoimagem muito bem definida profissional, mas estou desenvolvendo uma nova imagem, né? Agora como mãe. Essa nova imagem como mãe, de certa forma, ela está sendo muito ajudada pela minha imagem profissional, né? Psicóloga. Que também, né, tem duas coisas bem em comum, né? Tanto ser psicóloga quanto ser mãe, eu tenho como função cuidar do outro. Mas, em compensação, tem uma diferença importante. Um é o meu filho e o outro são os meus pacientes. Como conciliar isso, né? Eu lembro que quando eu pensei em ser mãe, eu fui questionada, né? Você vai mesmo ser mãe? Né? Isso é profissão, você já está tão, né, certa, né, como psicóloga, já está renomada e tal. Você vai mesmo arriscar isso? E eu, por muito tempo, disse que não. Né? Não vou arriscar, vou continuar sendo só psicóloga. Até que surgiu aquela vontade, depois de 15 anos de relacionamento, não, eu acho que eu vou ser mãe sim. E aí eu mudei de consultório, né, saí de um centro de saúde que era um hospital, né, eu não teria condições de levar meu filho com 3 meses, porque sim, eu voltei a trabalhar depois de 3 meses do meu filho nascido. E aí eu pensei, não, vou fazer um outro consultório, né, numa casa. E aí eu coloquei ao lado do meu consultório uma salinha e comecei a levar meu filho, depois, quando ele já completou 3 meses comigo, sempre comigo para amamentar, cuidar do paciente, voltar a cuidar do meu filho, dar colinho, cuidar do paciente, e eu estou conciliando até hoje dessa maneira. Como eu consegui isso? Porque eu tenho uma autoimagem bem definida e positiva profissional. E isso me deu força para, apesar das críticas das outras pessoas, né, me questionando, porque eu ia voltar cedo, né, ao trabalho e deixar meu filhinho com 3 meses, e porque eu não ia cuidar especificamente somente dos meus pacientes, também teria que conciliar com meu filho. E eu fui. E consegui. Tô aqui no TED, né, gente? Provando isso pra vocês. E aí eu pergunto a vocês, como formamos a nossa autoimagem? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Imaginem Maria e João, né? 2 crianças que têm a mesma afinidade. Ambas adoram ler livros, são mais introspectivas e ficam mais tempo dentro dos seus quartos, lendo seus livros. Só que eles têm, né, como diferença, pais completamente diferentes. A Maria é filha de pais mais esportistas que valorizam atividades ao ar livre. Já o João é filho de pais mais intelectuais, que valorizam mais tempo com a família, né, e dentro de casa. E quando a Maria está dentro do quarto, os pais da Maria reclamam com ela, né, porque ela está dentro do quarto, não está fazendo praticamente esportes, né, ao ar livre com outras crianças. Já os pais de João elogiam ele quando ele está no quarto lendo livro. E aí eu pergunto a vocês, quem vai ter uma autoimagem mais positiva? O João ou a Maria? O João, exatamente. Porque o João está sendo reforçado com relação a isso. E aí é que vem a grande questão da nossa formação da autoimagem. Inicialmente, a gente forma a nossa autoimagem pela maneira como os outros rotulam a gente. Não é algo que vem da gente, é algo que vem do outro, inicialmente. E aí, esses rótulos, eles têm a tendência de fazer com que a gente encare a vida de uma certa maneira. Se você tem rótulos positivos e você tem, consequentemente, uma autoimagem positiva, você vai ter êxitos na sua vida, porque você vai se sentir capaz de fazer coisas novas. Você vai se sentir capaz de experienciar, né, novas coisas, de praticar novos projetos, enfim, de atingir novos objetivos.
Já se você tiver uma autoimagem negativa, ou seja, rótulos negativos, você não vai ter sucesso na sua vida porque você não vai se sentir capaz. Você não vai nem tentar fazer coisas novas. E aí, gente, esse impacto dos rótulos, né, e da formação da nossa autoimagem, ele é um impacto pessoal, social e cultural. Eu vou dar um exemplo para vocês do impacto cultural disso, né? Margaret Mead, uma famosa antropóloga, ela fez um questionamento. Seriam as diferenças entre o masculino, né, as tendências, né, masculinas e femininas, um aspecto meramente biológico ou é algo cultural? E para responder isso, ela fez uma pesquisa em 3 tribos primitivas e publicou em 1935 um livro chamado Sexo e o Temperamento em 3 sociedades primitivas. E o interessante é que ela descobriu nesse estudo dela que não é biológico. Tá vendo, gente? Não existe isso de isso é brincadeira de menino, isso é brincadeira de menina. Não é biológico, é cultural. Na primeira tribo, ela viu que ambos os sexos, né, o masculino e o feminino, eles tinham o mesmo temperamento. Eles eram mais pacíficos, né? Já a segunda tribo era completamente diferente. Eles eram mais guerreiros, né? Tinham uma atitude mais guerreira. Homens e mulheres. Já a terceira tribo, que essa foi a mais interessante, foi a tribo Trishambulis, como eram conhecidos na época, atualmente são conhecidos como Chambre. Eles fizeram o seguinte, eles têm um comportamento... Vocês podem ver aqui pela imagem que os homens são os que se enfeitam. Eles se enfeitam, né? Eles que cuidam dos filhos, eles que cuidam dos afazeres domésticos. Não são as mulheres. As mulheres, elas vão à caça, elas cuidam de todo o entorno para que os homens possam cuidar da família. O completo oposto da nossa sociedade, né? E olha que isso foi descoberto em 1935. E tem gente que ainda acredita que isso é coisa de homem e isso é coisa de mulher. E quanto ao papel social feminino e masculino de vocês, foi de fato algo formado por você? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, o exercício que eu quero que vocês façam a partir de hoje é que vocês pensem melhor com relação às suas identidades. Né? Quem é você como homem, quem é você como mulher, como cidadão, né? Como filho. E aí, você se questionando isso, você vai entender a importância de você entender melhor as suas identidades, nas suas diferentes esferas sociais, nos seus diferentes entornos. E isso é importante para você se sentir mais pleno, mais seguro e obter mais êxito na sua vida também. Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode descobrir as suas identidades? Você pode, de repente, escolher ter um ano sabático, né? Aquele ano que você decide só se conhecer, né? Fazer as coisas pensando em você. De repente, largar aquele emprego que você não gosta mais, ou aquele relacionamento que não te faz mais feliz. Conhecer lugares diferentes, né? Você pode fazer uma viagem incrível pela Europa, um mochilão, ou na América do Sul. Ou então, de repente, simplesmente conhecer o novo restaurante que tem na cidade, mas fazer coisas diferentes. Você pode descobrir pequenos prazeres, né? Ler um livro, né, interessante que mude sua vida. Ou, de repente, ver um filme muito legal, ou uma música que toque você, que deixe você mais emocionado. Ou então, simplesmente, desconectar do celular, sabia? Você desliga o celular por algumas horas e fica conectado em você. E aí descobrir alguns pequenos prazeres seus. Ou se permitir. Começar a falar nãos e a dizer sims também para você. Não pelo outro, mas por você. Ou fazer algo novo. Como eu, por exemplo, que tive um filho, né? Mas pode ser algo menos dramático. Como, por exemplo, plantar uma árvore, escrever um livro, ou aprender a andar de bicicleta, ou, sei lá, fazer um novo curso de línguas, né? Mas fazer alguma coisa diferente que você nunca fez antes na sua vida. Ou fazer psicoterapia, gente, né? É importante também para você se conhecer. Então, não existe uma receita pronta, né? Não existe. O que existe é a vontade de você querer se conhecer, você buscar isso, ir atrás e finalmente se definir
nas suas diferentes esferas sociais e descobrir de fato quem é você. Obrigada.